muito bom ter essa oportunidade. Agradecer ao pastor Eduardo por essa oportunidade. Provavelmente meu pai deve estar me dando uma nota lá também no Brasil. Ah, não, ele está na Flórida, meu pai, agora, meus queridos. Ele está aqui pertinho da gente. Então, que o Senhor possa falar em nossos corações hoje. E eu só vou sair daqui quando eu ouvir vários glória a Deus aqui nessa igreja. Glória a Deus. Valeu, pessoal. Não, mas durante a pregação, meus queridos, deixa Deus usar a sua vida. Levante, adore, erga a sua mão, não fique com vergonha, tá bom? O Senhor tem muito para falar conosco. E você precisa precisa estar sensível ao Espírito Santo. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. Enquanto estavam adorando aqui, lá atrás eu estava orando, intercedendo, e eu senti a presença do Espírito Santo caminhando nessas cadeiras. Então Deus tem muito para nós. Então nós temos que estar preparados, amém? Quem está preparado aqui nessa manhã para receber o melhor de Deus? Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o tema da mensagem de hoje. Quando o pastor me deu essa missão no domingo passado, na segunda-feira eu falei assim: Senhor, eu quero preparar algo lindo, usa a minha vida. E o tema, não é esse tema aí. Não deu eu acho que eu mandei o banner, não mandei? O tema da mensagem, o tema é crer no invisível e viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural aqui? Eu quero muito, meus queridos. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. O ano não acabou ainda, parece que as coisas estão difíceis para acontecer, mas o sobrenatural, ele vai acontecer na sua vida. E eu quero viver isso ainda esse ano. E como o título da mensagem, eu coloquei toda a mensagem, o Senhor me deu o versículo que vai nos alinhar a essa mensagem, está em Hebreus. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai navegar por Hebreus 11, do 1 ao 40. E para finalizar a mensagem, eu quero falar em Hebreus 12, 1 e 2. Então, abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, não precisa fechar. Vamos navegar por esses versos e o Senhor tem muito para falar. Eu quero dar uma introdução aqui e eu quero usar um breve testemunho. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse testemunho, que ele vai edificar as nossas vidas. Em 1892, na Holanda, uma família cristã muito bem sucedida da região tinha uma pequena relojoaria embaixo da casa deles. Então eles moravam em cima e embaixo tinha a loja de relógios. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pai desta família holandesa, eles arriscaram as próprias vidas, a dos filhos, a dos familiares que moravam com ele, para esconder os judeus dentro da casa. E essa casa, ela tinha um esconderijo, porque o pai dessa família acreditava e ele tinha fé que o Senhor colocou eles ali estrategicamente para salvar vidas e para amar ao próximo e proteger. Então ele falou: filhos, família, nossa missão é essa, vamos salvar essas pessoas. E ali eles começaram a trabalhar e começaram a esconder judeus dentro da casa deles. A casa deles tinha um compartimento secreto conhecido como o esconderijo, onde protegiam fugitivos dos nazistas. Ele tinha duas filhas, uma chamava Corrie ten Boom, quem já ouviu falar? E a outra chamava Betsy. E elas eram muito tementes ao Senhor. E ali elas estavam arriscando tudo, obedecendo às ordens do pai, que o pai confiava que aquela era a missão deles. E ali elas entregavam tudo. Elas buscavam, escondiam. Certo dia, em 1944, a polícia nazista descobriu suas atividades e prendeu toda a família de ten Boom, que era a filha mais velha.
Corrie e Betsy foram enviadas ao campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha, um dos mais brutais campos para mulheres. Quem já ouviu falar das histórias? As condições desse lugar eram terríveis. Tinha fome constante, trabalho forçado, doenças e constantes ameaças de morte. Apesar disso, Corrie e Betsy conseguiram contrabandear uma pequena Bíblia no meio das suas roupas quando elas foram presas. Uma pequena Bíblia. A Bíblia se tornou uma fonte de força delas e de muitas mulheres prisioneiras que se reuniam à noite para levar a palavra de Deus e orarem. Os dormitórios em Ravensbrück eram superlotados e infestados de pulgas. Corrie estava revoltada com as condições, mas a Betsy, que era a irmã mais nova, orava e agradecia a Deus, até mesmo pelas pulgas, lembrando de um versículo que se encontrava em 1 Tessalonicenses 5,18: dai graças em todas as circunstâncias. Corrie achava isso um absurdo, mas mais tarde ela descobriu que as pulgas eram uma bênção, porque os guardas nazistas evitavam entrar nos dormitórios por causa delas. Olha que lindo. E isso permitia a elas que elas pudessem cultuar o Senhor, porque os guardas não entravam lá com medo de pegar pulga, e enquanto isso elas estavam adorando ao Senhor. Lindo, né? É um milagre. Mesmo em meio ao horror, Betsy manteve uma fé inabalável. Ela acreditava que Deus tinha um propósito maior para elas, e as suas palavras finais de fortalecimento foram: não há poço tão profundo que Deus não seja ainda mais profundo. Eu quero ouvir um glória a Deus. Então não há poço mais profundo, meus queridos. Você pode estar no mais profundo para você, mas o Senhor, Ele é maior em todas as situações. A irmã de Corrie, Betsy, ela veio devido às debilidades físicas, emocionais, ela veio a falecer no campo de concentração, e Corrie ficou sozinha. Em dezembro de 1944, inesperadamente, por um erro administrativo, Corrie foi libertada. Um momento marcante para a vida dela, onde ela falou: isso é provisão do Senhor, é providência divina. Pouco depois que ela saiu daquele local, todas as mulheres da idade dela foram mortas na câmara de gás. Todas, sem exceção. E ela, por um erro administrativo, que a providência do Senhor, ela foi liberta. É um milagre. Anos à frente, depois que passou a guerra, ela, com seu testemunho, ganhou muitas almas para Cristo. E numa das palestras que ela estava fazendo, ela estava lotada a plateia, e tinha um moço na frente dela, sentado. E quando ela viu aquele moço, ela identificou que era um dos guardas nazistas que trabalhava no campo de concentração. Isso dentro de uma igreja. E ali o coração dela ficou aflito. Veio todos os tipos de sentimento que você imagina. Ódio. Mas o que mais prevaleceu nela foi: não, eu tenho que perdoar ele. E quando ela estava falando do testemunho dela, pregando ali, levando a mensagem ao Senhor, levando a mensagem à igreja, ela finalizou. Muitas pessoas se levantaram, aceitaram a Cristo, e aí ela se retirou do lugar, e quando ela deu a volta na parte de trás da igreja, aquele guarda saiu e a encontrou. E ali, ele chorando, pegou na mão dela e falou: me perdoe por tudo que eu fiz por você, tudo que eu fiz com você. E ali ela começou a chorar junto com ele, ela orou, e ali foi liberado o perdão.
E ali, aquele guarda, que recém-convertido, entendeu a essência do amor de Deus na vida daquela menina. Ela viveu até os 91 anos, compartilhando toda a sua história e levando esperança a milhões ao redor do mundo. Sua vida é um testemunho de que a fé em Deus pode sustentar até mesmo nos momentos mais sombrios e trazer luz onde parece haver apenas trevas. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse testemunho. Forte, meus queridos. E em Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Ter fé, meus queridos, não é apenas confiar em algo que vai acontecer, mesmo que para a gente seja difícil. Você crer numa cura, você crer que o seu status pode mudar da noite para o dia, que o Senhor pode movimentar os papéis e você amanhã receber uma carta do governo dizendo que você é um cidadão. Quem crê nisso? É a fé. A fé é como plantar uma semente e acreditar que ela vai germinar. Porque quando você planta uma semente, você não sabe se ela vai crescer. Não adianta você ficar ali parado olhando para ela. Tem o tempo certo. E a fé para a gente é uma maturidade que ela vem com o tempo. O Senhor, Ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando todos os dias. Vai ajustando. Ele vai lapidando. Até o momento que a bênção é liberada. Eu peguei aqui uma história muito interessante de lavradores. O que acontece? Antigamente, provavelmente em outras regiões, provavelmente Ásia, eles devem ter ainda essa mesma atividade. Mas os lavradores, o que eles faziam? Eles pegavam sementes, iam até os rios que tinham correntezas fortes, e eles pegavam essas sementes e jogavam essas sementes para que ela viesse germinar em locais que eles não teriam que caminhar muito para chegar naquele local. E ali, meus queridos, eles só jogavam uma semente e deixavam que o rio levasse. E o que me trouxe essa mensagem, né? Quando você joga a semente, você está exercendo o poder da fé. Porque você está confiando em algo que você não pode ver, porque ela vai descer o rio e vai parar em algum lugar. Só que ela vai germinar. Ela vai virar uma árvore frutífera. E antigamente eles já faziam isso com a esperança e com a fé. Se eu jogar isso aqui, vai dar alguma coisa. E o Senhor, Ele nos mostra e Ele nos dá embasamento bíblico para dizer, meus queridos, exerça a sua fé. Como? Aí me pergunta, né, Samuca, mas como? Eu até estava no live esses dias, o pessoal me pergunta, como? Como que é exercer a fé? Como que é isso? Meus queridos, é algo espiritual tão lindo. É você confiar, você dizer, eu creio que a minha situação vai mudar. Eu creio que Deus tem algo lindo para fazer. E você levantar naquele momento de tristeza, vendo que as coisas não estão mudando, e dizer, Pai, eu confio em Ti. Eu acredito no que o Senhor vai fazer para mim. Mesmo eu não enxergando o tamanho da bênção. Porque nós somos limitados, meus queridos. Nós temos limitações. Para a gente o bom é você ter um bom salário, ter um bom carro, uma boa casa, uma família. Essa é a nossa limitação. Mas o Senhor, Ele quer para nós nações. Ele quer para nós algo maior. Nós somos herdeiros do trono. E o Senhor, Ele só quer ver de você a confiança nele. Confiar no que Ele tem para a sua vida.
Samuel, mas eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu posso dizer que a salvação é algo que você é inegociável. Você está salvo em Cristo. Uma fé que transforma. A fé é algo que não apenas nós esperamos com convicção, mas que também nos transforma ao longo do caminho. Em Hebreus 11:1, onde eu acabei de ler, mostra que a fé é um processo e às vezes começamos frágeis, mas em Deus, à medida que confiamos nele, vamos sendo moldados, vamos sendo reestruturados. E aqui eu peguei uma história, né, dos patriarcas, né, quando a gente fala de fé, Abraão, Isaac, Jacó. E aí eu peguei um pouco da história, para a gente dar uma mergulhada, a história de Abraão. Vou falar um pouco de Jacó, deixa eu só ficar de olho no horário. Vou falar um pouco de Jacó, e aí um pouquinho de Moisés também, tá? Porque é muito bom. Então quando eu começo aqui, Abraão, vamos abrir lá em Hebreus 11, e vamos aqui no 8. Deixa eu pegar até o celular aqui, que tem essa versão que está muito legal. Pode abrir na sua Bíblia, meu querido. Ó, eu vou ler um pouquinho mais, eu vou ler até o 5, tá? Então eu vou começar aqui pelo 3. E pela fé, que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes, disse ele, já havia agradado a Deus. Antes de ele ser levado, ele já estava agradando a Deus, Enoque. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que a recompensa e que a recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Glória a Deus. Vamos ler de novo isso aqui comigo? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse verso aqui, meus queridos, está aqui na nossa lição de casa. No seu dia a dia, na sua rotina, você procura agradar ao Senhor? Só para a gente refletir. Na sua casa, nos seus afazeres, qual que é o seu nível de intimidade com o Senhor? Você procura agradar a Ele em todas as situações da sua vida? Como experiência própria, meus queridos, antes, eu já blasfemei algumas vezes, já pequei, falei assim, Senhor, não acredito que não está acontecendo, que não vai acontecer. Murmurei, mas o Senhor me quebrou, e foi tão dolorido, meus queridos, e não precisava, e o que eu quero dizer para vocês, quando nós procuramos agradar ao Senhor, independente da situação que nós estamos vivendo, dê glórias. Senhor, obrigado porque eu levantei, obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado, obrigado pela casa, pelo alimento. Pode estar faltando combustível no carro, completar o aluguel,
pagar o cartão de crédito. Mas agradeça ao Pai, porque Ele já tem te dado vitória. Só de você levantar da sua cama com alegria, ter uma saúde. Quantas pessoas não podem levantar da cama? Quantas pessoas estão no hospital, estão hospitalizadas, mas estão dando glória ao Senhor, mas esperaram chegar no vale para agradecer. Meus queridos, nós estamos aqui hoje, nessa manhã tão linda, a igreja linda. Isso aqui é uma bênção do Senhor, de estarmos aqui, porque não poderíamos estarmos aqui. Eu tenho pressão alta, você acredita? 38, 37 anos, tenho pressão alta, pressão que vai no pico. Cara, quantas vezes eu fui durante 5 anos que eu estou morando aqui, eu fui 3 vezes para a emergência. Se o Senhor quisesse, já estaria na melhor, né? Mas tem propósito. Tem um propósito que Deus que Ele vai cumprir uma promessa na minha vida. E todos temos uma promessa. Quem acredita aqui, quem confia que o Senhor tem promessas a se cumprir? Glória a Deus, eu quero ouvir um glória a Deus. Quem tem promessa aqui, meus queridos? Aleluia! O Senhor há de cumprir essas promessas. Mas sabe que é algo que eu estava meditando no Senhor? E me veio bem forte. Que nem todas as promessas nós veremos. Abraão recebeu uma promessa de que teriam gerações, gerações e gerações e gerações. Ele viu? Ele não viu. Cumpriu a promessa na época dele? Para ele não. Mas ele tinha fé e ele acreditava que a promessa ia se cumprir. E hoje nós estamos aqui hoje. Gerações de adoradores, gerações de pessoas que cremos no Deus do impossível. Estamos aqui, promessas que se cumprem, mas também que podem, nós não vemos. A fé é algo que nós cremos, mas não vemos. Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. Ele esperava em uma pátria celestial. A fé nos dá esperança em meio ao caos. Quando tudo parece desmoronar, a fé nos sustenta porque sabemos que Deus é fiel e as suas promessas. Em 2 Coríntios diz isso pra gente. Olha que lindo isso daqui, meus queridos, que eu lendo a mensagem, e aí eu peguei um trecho e eu comecei a estudar esse trecho. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando Deus pediu, certo? Quem lembra disso? Ofereceu Isaac. Mas pensa comigo, Abraão recebeu a promessa de que teria um herdeiro, Isaac. Nasceu Isaac. Lá pela idade, a Bíblia não fala exatamente qual era a idade de Isaac, mas o pessoal comenta que é entre 13 a 37 anos. Alguns historiadores, e eu até olhando a genealogia da Bíblia, fala que quando o pai pede para Isaac pegar a lenha, né, a madeira, para subir no monte, você pode imaginar que ele não era uma criança. Ele tinha força, tinha estatura de homem. Então, muitos falam que ele tinha 37 anos. E quando ele prepara todos os itens para o sacrifício, e Abraão fala, eu estou parafraseando, tá? Será que Abraão falou assim, ó, Senhor, e aí, cadê o cordeiro que vai ser sacrificado lá? E ele não escuta nada, ele só fala, vamos subir, Deus proverá. E quando ele chega, ele só se depara com Isaac, a fogueira, prepara tudo, e ali, Abraão, pela fé, ele ofertou Isaac, ele entendeu, ok, se o Senhor está pedindo, é dele, tudo é por ele. A fé profunda não é apenas em receber. E o que Abraão fez? Ele deu. Ele não estava só esperando receber. A fé profunda foi
Está aqui, Senhor, o que eu tenho de melhor. Mas sabe o que é? Abraão, ele acreditava e ele estava tendo fé na ressurreição de mortos. Ele estava crendo que o filho seria sacrificado, mas que o Senhor ia trazer ele dos mortos. Meus queridos, naquela época não tinha acontecido esses milagres. Não tinha acontecido de morto ressuscitar. Mas ele cria, ele estava crendo que ia acontecer algo assim. E ele entregou. E ali o Senhor entendeu o coração dele e fez o que nós conhecemos hoje. Isaac. O monte onde ele subia, eu até peguei a tradução, Monte Moriá, que significa considerado por Deus, ordenado. Então quando ele subiu, ele foi ordenado, ele seguiu o que Deus tinha. Ele estava crendo no milagre. Abraão não conhecia o caminho que percorria, mas conhecia a Deus que o guiava. Ele confiava nas promessas e confiava em Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Meus queridos, Deus tem algo pra gente. Deus tem algo lindo para a sua igreja. E eu não estou aqui falando de experiências que outras pessoas viveram, mas o que Deus tem feito na minha família, tem feito na minha casa. São promessas que vão se cumprir. Então eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada um que está aqui nesta manhã, promessas divinas do céu. Que esse ano de 2024 nós viveremos um milagre. Para quem está esperando aquele milagre acontecer, eu declaro agora em nome de Jesus que vai acontecer, meus queridos. Mas se não acontecer, creia que o Senhor ele está trabalhando. Em nenhum momento Ele vai te deixar desamparado. É dolorido, mas o Senhor ele vai te erguer. Ele vai te fortalecer. Deposita sua fé nele, meus queridos. O que é ter fé? É agradecer. Senhor, obrigado. Eu ainda não recebi o que o Senhor tem para mim, mas eu te agradeço pela vida que o Senhor está me dando, pela saúde, por levantar da minha cama, poder trabalhar, por ter saúde. Jacó, quero falar um pouco de Jacó, um homem transformado pela fé. Em Gênesis 32, 22, Jacó teve uma vida cheia de altos e baixos. Ele era conhecido como enganador. Quem sabia disso? Que Jacó era enganador. Jacó era conhecido por enganador, tomar atalhos. Esse era o que era estipulado para ele. Mas Deus o encontrou em um momento crucial da vida dele. Enganador e astuto, no início de sua vida, o próprio nome Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar, ou o enganador. Ele é conhecido por enganar Esaú e tomar o seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Jacó também enganou seu pai, Isaac, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, ao se passar por Esaú para receber as bênçãos da primogenitura. Jacó era um homem de persistência. Ele queria ser abençoado. Era um homem de persistência. E aí quando você vê a história de Jacó, ele vai ali para um lugar chamado Val de Jaboque. E ali ele era tão persistente que ele começa a lutar com um anjo. É um sem base, né? Sem base, sem noção, lutar com um anjo. Na luta com o anjo, no Val de Jaboque, vemos que Jacó, desesperado, mas determinado a não desistir, e ele declarou:
não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele estava ali, ó, focado. Daqui você não sai. Vou pegar você aqui, vou dar uma botinha aqui e segurar até o máximo aqui, ó. Cara, ele tava doideira, lutar com um anjo. Transformado por Deus, e ele passa a ser chamado para Israel. Ele recebe ali, quando ele está lutando com o anjo falou assim, cara, não vou conseguir subir sem deixar esse cara, ou mato, né? Estou parafraseando aqui, né? O anjo deve ter pensado, vou pisar na cabeça, vou matar aqui, e aí eu vou embora. Mas não, o anjo falou assim, cara, Jacó, vou mudar seu nome agora para Israel. Essa é a sua bênção. E ele saiu dali machucado, com a coxa. Ele saiu machucado, mas ele saiu transformado. Transformado. Meus queridos, tá doendo? Tá doendo a caminhada? Mas quem quer sair transformado? Quem quer sair transformado por Deus? Tá dolorido, tá difícil, mas o Senhor tem uma transformação no meio dessa luta. Ele tem algo para te entregar. Persevere e creia. Val de Jaboque, o que significa isso, Samuca? É um símbolo de arrependimento e da preparação espiritual necessários para um encontro com Deus. Você está no Val de Jaboque, meu querido? Está passando por dificuldade, a luta está dura. Já aparece o anjo aí. Vamos lutar. Agarra. Persevera. Crê que Ele vai mudar a sua história. O que a fé de Jacó nos ensina? Fé é a perseverança em meio às lutas. Jacó estava com medo de encontrar Esaú e sabia que precisava de Deus. Ele lutou, orou e não desistiu até que fosse abençoado. Fé é reconhecer reconhecer nossa dependência de Deus. Jacó começou sua vida confiando na sua esperteza. Eu sou bom, eu posso, eu faço, eu engano. Se eu levar isso daqui, se eu oferecer isso para o meu irmão que vai estar voltando com fome, eu vou pegar ali, eu faço uma trama, ele vai me dar o que eu quero. Meus queridos, não corta atalho. Não precisa de atalho. Não precisa de atalho. Aquela voz que eu falar para você, faz isso, que vai ser rápido. Não pegue atalhos. O caminho do Senhor, ele é lindo, ele é perfeito. Se você está focado em Cristo, você vai entender a caminhada. Agora, quando você dá ouvidos às vozes do além, às vozes do inimigo, os atalhos vão aparecer. E eu vou falar para vocês, não são feios não, são atalhos lindos. Fácil. Mas o que o Senhor quer para nós? Não corte atalhos. Você precisa passar por isso. É igual você ir fazer uma prova, jogar no chat GPT e estudar um dia antes. Todas as respostas. Chegar lá, a primeira e a segunda você vai lembrar. E as outras 52, você não vai lembrar de mais nada. Não corte atalhos, estuda. Vai ter um momento. Fé transforma nossa identidade. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, simbolizando sua nova identidade como alguém que lutou com Deus e venceu. Fé verdadeira nos transforma por dentro para fora. Pai das 12 tribos de Israel, Jacó é lembrado como patriarca, cujos filhos deram origem às 12 tribos de Israel, fundamentais para a história do povo hebreu e cumprimento da promessa de Deus. Glória a Deus. Quero ouvir a galera, glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, abre a boca, vamos adorar. Se Ele está aqui.
presença dele é linda neste lugar. Eu estou meio apreensivo ainda, mas estou me soltando aqui. Glória a Deus. É difícil estar aqui na frente, é uma responsabilidade muito grande. Glória a Deus. Quais são os frutos da fé? O que ela produz? Obediência ativa. A fé nos leva a agir como Noé, em Hebreus 11:7, que construiu uma arca mesmo antes de ver a chuva. Ó que loucura! O cara construiu uma arca gigantesca. A proporção dela eu não consigo mensurar ainda, mas eu sei que tem um lugar aqui nos Estados Unidos que dá para ver o tamanho da bichinha. Mas imagina você construir algo, uma proporção gigantesca, para colocar animais e só sua família. Mas ninguém. Ele construiu. Se vinha chuva, ele só ouviu a voz do Senhor e perseverou, teve fé. Falou assim, não, o Senhor tem algo para minha família, vamos lá, vamos obedecer. Imagina se você tivesse feito uma canoa. Perseverança. A fé, ela produz perseverança. Fé nos fortalece em meio às provações. Como Josué, que confiou em Deus durante os anos de sofrimento. Ali em Hebreus 22. Vamos lá? Deixa eu ver Hebreus 22 aqui. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus e ver, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa, e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Olha que loucura. Olha a fé. Mais uma vez, a fé em ação. A promessa se cumprindo. O povo tinha que receber a promessa do Senhor. Então, abriu o mar. Você já pensou esse marzão aqui, de Obi abrindo? Que loucura! Foi isso que aconteceu. A fé como estilo de vida. Vamos lá que eu estou indo para o final, meus queridos. Em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar. Isso aqui eu anotei, bem legal. Meus queridos, a fé não é para Deus agradar a gente. Muitas vezes a gente pensa, né, Senhor, me agrada, né, eu quero essa aqui, aquela. Não. A fé é para que Deus ele tem o poder de nos desagradar. Ele vai nos desagradar e Ele é o Deus. Mas o que nós temos que levar em consideração é que a fé não é para agradar a nós, e sim para agradar a Deus. Senhor, estou abandonando essa minha prática com fé. Eu não aguento mais viver dessa forma, com essas práticas ilícitas. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero dar um passo de fé. Eu quero abandonar as drogas. Eu quero abandonar a prostituição.
Qual que é o objetivo? Eu quero te agradar, Pai. Eu quero te agradar. Quero te agradar. Ninguém cai no pecado sem antes passar por um embaraço. Já parou para pensar nisso? Sempre um pecado, antes de acontecer, existe um embaraço. E o que é um embaraço? O embaraço é algo que está palpável, está pertinho de você. Vamos fazer uma viagem aqui para a Bíblia? Eva, quão longe estava a árvore do fruto proibido? A um olhar e a um estender de mão. Era um embaraço. Ela mordeu o pecado. Davi, quando ele estava nos seus aposentos, ele olhou para a janela e viu Betseba. O quão longe estava Betseba? Um olhar, né, e uma ação que depois aconteceu. Gerou no coração o fruto do pecado. Jesus sendo tentado no deserto, o inimigo chegou nele e falou assim, ó, já que você é o bambambam, parafraseando, tá, meus queridos? Já que você é o bambambam, por que você não transforma essas pedras em pão? E o Senhor estava morrendo de fome. O quão longe estavam aquelas pedras? Estava aqui, ó. Transforma as pedras em pão. O embaraço, meus queridos, ele está aí. Batendo na porta. O embaraço é... eu vou bolar um aqui rapidinho. Nem sei como que é esse daí, mas vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó, no bolso. O embaraço tá aqui, ó. Internet Explorer. Pornografia. Tá aqui o embaraço. É ruim? Não. Para o ser humano carnal é bom, mas é um embaraço. E o que vai levar esse ato? A um pecado. Cobiça, luxúria, desagradar o Senhor. Abraão, Isaac, Davi tiveram fé, mas muitas das vezes nós perguntamos, eu quero ser igual a eles, ou coloco na minha cabeça, nossa, eu quero ser igual a Davi, eu quero ser igual a Jacó. Não, eu quero te dizer, meus queridos, eles tiveram fé, mas Jesus, é autor e consumador da nossa fé. Foca em Jesus. Você não vai errar. Foca os teus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você tem Jesus, você tem a maior força que vai te sustentar na sua fé. Feche os teus olhos se você puder. Enquanto o louvor vai subir aqui, eu quero que você, com os olhos fechados, adore comigo esse louvor. E nessa manhã, meus queridos, eu quero convidar vocês a viver algo sobrenatural. A viver o que só você e o Senhor sabem. A sair da sua zona de conforto. E em vez de pedir, entregar mais. Entregar mais tempo com o Senhor. Entregar mais tempo ajoelhado. Entregar mais tempo lendo a sua palavra. Eu quero te convidar a sair dessa zona de conforto. Eu quero te convidar, meus queridos, a ter um passo de fé. Vamos exercer a fé. E dizer, Pai, eis-me aqui. Usa-me. Se você puder ficar de pé, com os olhos fechados, enquanto nós vamos ministrar esse louvor.
com a permissão do meu pastor, eu quero fazer uma oração por você. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero ver um passo de fé de vocês agora. Eu só quero ver aqui na frente quem quer viver algo novo. Quem quer ter uma experiência nova com o Senhor. Se você não quiser sair do seu lugar, levanta a sua mão. Mas nessa manhã, faça uma entrega. Faça uma entrega ao Pai. Adore comigo esse louvor, meus queridos.